Olá, curiosíssimos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar dos 3 últimos estágios do Paleozoico: o Devoniano, o Carboniano e o Permiano. Começar o vídeo. O estágio Devoniano do Paleozoico. Bom, o Devoniano, ele é o 4º estágio do Paleozoico. E ele começou em 415 milhões de anos atrás, com a extinção do Siluriano. Mas não teve grandes perdas da biodiversidade, tá? Nessa época, houve o surgimento de muitas espécies novas, inclusive peixes grandes com dentes, que são eles os tubarões. Nesse período, as águas eram um pouco mais elevadas. Bom, e a concentração de oxigênio era 20% mais baixa que atualmente. Essa concentração de oxigênio era devido aos artrópodes. Por que artrópodes? Porque os artrópodes eram muito grandes naquela época. Independente do tamanho, era necessária uma grande quantidade de oxigênio que eles utilizavam, que eles respiravam. Bom, seu tamanho em oceanos eram diferentes naquela época e no continente. E naquela época, os escorpiões, que eram grandes, começavam a adquirir o tamanho dos escorpiões de hoje. Um dia levava 22 horas e um ano levava 399 dias. Bom, naquela época, as samambaias começaram a tomar grandes dimensões, né, se tornando grandes árvores, e isso ajudava com a oxigenação do planeta. Bom, a outra diferença foram os grandes animais aquáticos, né, que surgiram naquela época. Foram grandes peixes com dentes, que foi os tubarões. Peixes primitivos começaram a evoluir suas barbatanas. Eles começaram a se tornar pernas anteriores e posteriores. E começaram a sair da água. E aí foi nessa época que os vertebrados começaram a viajar pelo continente em terra firme. E eles foram os primeiros anfíbios a andar em terra firme. Tinham membros com muitos dedos, mas eles ainda eram dependentes da água. O Devoniano chegou ao fim há 360 milhões de anos atrás, devido a uma série de extinções. E essa extinção durou 20 milhões de anos. E nessa época, teve uma grande perda de invertebrados, e de corais, e vida marinha que tinham surgido naquela época. Causou essa extinção, Como já foi dito, os oceanos eles eram grandes sumidouros, O planeta estava em mudança, Então, assim, com os movimentos de placa, essas coisas, eles acabaram, Os oceanos com grandes gases tóxicos, as plantas, como eram em grande quantidade, começaram a formar oxigênio, que por sua vez aumentava a quantidade de outros compostos, fazendo com que isso também ajudasse na extinção. Com a extinção do Devoniano, começa a nova era, depois dos 20 milhões de anos. Começa o 5º estágio, que é o Carboniano do Paleozoico. Ele começou aproximadamente em 360 milhões de anos atrás, e esse período ele é famoso por 2 pontos. Primeiro, por suas árvores gigantescas, que voltaram a se formar naquela época, pelos répteis, os primeiros répteis da história. Era um período muito quente e úmido, com uma concentração de oxigênio de 40%, formando assim um clima tropical, mais elevado ao extremo, formada pelo Gondwana, Sibéria, Laurentia e Báltica, começando a formar assim a Pangeia. Eu vou deixar para vocês aqui uma prévia do que é a Pangeia para vocês, tá bom? E assim formando a próxima era, que seria o Mesozoico. O dia durava um pouco mais de 22 horas
e um ano inteiro durava 398 dias. Bom, né, nessa época a vida vegetal se baseava praticamente pelas grandes samambaias, né, as grandes árvores, e os maiores animais daquela época não eram os vertebrados, e sim os invertebrados, como as primeiras aranhas, ou como eram conhecidas, Arthropleura. Uma centopeia tinha quase 3 metros de comprimento naquela época. Também surgiu os primeiros insetos, como libélulas, moscas e mosquitos. O fim do Carboniano. O Carboniano ele chegou ao fim em 290 milhões de anos atrás, com uma grande mudança climática de grandes partes da Terra. Isso porque a Pangeia já estava quase formada. O centro desse continente era seco e árido. Bom, e agora nós vamos falar sobre o último estágio do Paleozoico, que é o Permiano, né? Ele começou há 290 milhões de anos atrás, com a formação quase finalizada da Pangeia e o aumento de uma grande temperatura global, que era devido à grande atividade sísmica e vulcões daquela época. As placas tectônicas, elas se mexiam muito. Na época do Siluriano já tinha atividade sísmica, mas não era tão grande que nem no Permiano, né? Devido à grande mudança do planeta e à formação da Pangeia, o dia durava aproximadamente 22 horas e 9 minutos, né? Eu acho que é assim que se fala, eu vou deixar para vocês aqui. E um ano levava 398 dias. Bom, e nessa época teve um grande declínio das samambaias. E entre os animais apareceram os mamíferos. Entre os pelicossauros daquela época também apareceram as espécies herbívoros, como o Edaphosaurus, e os carnívoros, como o Dimedroton. O fim do Permiano foi em 255 e terminava a era do Paleozoico e começaria a era do Mesozoico, que também é conhecido como a era dos gigantes. Mas esse é assunto para o próximo vídeo. E fica com Deus e até a próxima, tá? Um bom final de semana para vocês.